Abre sua Bíblia comigo, Ouvrez votre Bible avec moi. Lucas capítulo 23, Luc chapitre 23, verso de número 44 verse numéro 44 até o 46. jusqu'au 46. Nós estamos na série On est dans une série, O Caminho da Cruz, le chemin de la croix. e Deus tem falado muito aos nossos Et corações. Dieu a parlé beaucoup à nos cœurs. Eu tenho certeza que hoje Ele falará ainda Et mais aos j'ai la nossos certitude qu'il corações. parlera encore plus à toi aujourd'hui. Temos alguns irmãos nos acompanhando na rede social, On a des frères et sœurs qui nous accompagnent sur les réseaux ali no sociaux. YouTube. Se você ainda não Facebook. segue o YouTube da igreja, Et si tu ne connais pas le YouTube de l'église, siga lá e abençoa vidas também. bénis des vies également. Hoje a irmã Sara e o irmão Zé não puderam estar por causa de saúde, mas aujourd'hui, estão nos acompanhando. La sœur Sarah et online. le frère Zé ne sont pas ici pour des raisons de santé, mais ils nous accompagnent. Tem pessoas no Brasil nos Des gens acompanhando, au Brésil nous accompagnent. né? E quando a gente é gravado, a gente tem que cuidar com o que a gente fala. Et comme ça, faites attention à ce que vous dites, parce que c'est enregistré. Por isso que a gente tem que falar da palavra, né? Donc, parlez de la parole, non? Se tem alguma coisa que a gente falou, está na palavra, se entende com Jesus. Et Aleluia. s'il y a quelque chose qui n'est pas dans la parole, ben, c'est entre toi et Jésus. Alléluia. Quem encontrou, diga aí, eu achei. Qui a trouvé dit, j'ai trouvé. Eu vou deixar o nosso mon frère Et- lire en français. Ouais, S'il mandar te plaît. irmão de ler en français. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. 46. Voilà. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte au Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Feche seus olhos mais uma vez. Fermez vos yeux encore une fois. Pai, obrigado pela tua palavra. Père, merci pour ta parole. Fala aos nossos corações. Parle avec nos cœurs. Eu te louvo. Je te loue Em nome de au Jesus. nom de Jésus. Deus colocou em meu coração uma mensagem para esta noite. Dieu a mis sur mon cœur un message pour ce soir. E o tema da mensagem, Et le thème de ce message, entre a cruz entre la croix e a promessa. et la promesse. Entre a cruz Entre la croix e a et la promessa. promesse. Nos nossos primeiros encontros, Dans nos premières rencontres, nós falamos acerca da cruz de Cristo. on a parlé au sujet de la croix de Christ. E o que a cruz ela trouxe para as nossas vidas? Qu'est-ce que la croix elle amène à nos vies? Nós temos falado que a cruz ela trouxe salvação. On a parlé que la croix amène la salvation. Nós temos falado que a cruz ela trouxe redenção. On a parlé que la croix amène la rédemption. E nós também temos falado que a cruz trouxe transformação. On a aussi parlé que la croix amène la transformation. Muitos de nós encontramos Jesus, Beaucoup d'entre nous, on a rencontré Jésus. passamos pela cruz On a passé par la croix. e pensamos que agora a nossa vida está tudo mil maravilhas. Et maintenant, on pense que la vie, c'est un long fleuve tranquille. Jesus disse: quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Mais Jésus nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Nós precisamos passar pela cruz, On a besoin de passer par la croix. né? PG que cantou, né? Eu vou passar C'est un pela peu cette chanson. cruz. Je vais passer par la Existem croix. pessoas que não querem passar pela cruz, Et il y a des personnes qui ne veulent pas passer par la croix porque dói. parce que ça fait mal. A cruz representa morte da minha vontade, La croix, ça représente la mort de ma volonté. ela representa Ça crucificação, représente la crucifixion, renúncia. du renoncement. Mas nós precisamos entender que para chegar na Páscoa, Mais on doit comprendre que pour arriver à Pâques, temos que passar pela cruz on doit passer par la croix e da cruz a promessa. et de la croix la promesse. Há tempo. Et il y a un temps entre les deux. E muitos de nós não queremos viver esse tempo. Et beaucoup d'entre nous, on ne veut pas vivre ce temps. Por quê? Pourquoi? Porque o tempo de cumprimento não é tempo fácil. Parce que le temps de l'accomplissement, c'est pas un temps facile. Quem gosta de esperar? Qui est-ce qui aime attendre? Tem alguém? Quelqu'un? Na geração atual, as pessoas não querem esperar de jeito nenhum. Dans notre génération, il n'y a aucune personne qui aime attendre. O suíço já, desde quando surgiu a Suíça, não gosta de esperar. Et les Suisses, surtout, hein, quand ils sont Suisses, ils n'aiment pas attendre. Né? Horário é horário. L'heure, c'est l'heure. Ontem nós começamos a oração Quand on a commencé la prière, com carro vaudoise. avec un bon vaudois, Falei, vamos dar esse tempo vaudoise para os irmãos. on va donner ce quart d'heure vaudois. aux Mas personnes. ninguém gosta de esperar. Mais personne n'aime attendre. E nós precisamos entender Et on a besoin de comprendre que o amor de Deus ele nos encontrou.
que l'amour de Dieu vient à notre rencontre. A cruz, ela Agora. tirou o nosso pecado. Elle, Ela elle enlevou notre enlève péché. les péchés. E a cruz também nos transformou. Et la croix nous transforme aussi. Mas existe uma parte da história que quase não é pregada. Mais il y a une partie de cette histoire qui n'est presque jamais prêchée. Qual é a parte? C'est quelle partie? Da cruz La croix até a promessa. à la promesse. Jesus deu uma promessa para os seus discípulos. Jésus a donné une promesse à ses disciples. Desde quando ele começou a convocá-los, Quand il a commencé à les appeler, Jesus disse assim: farei de vós pescadores de homens. il leur a dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. As obras que eu faço, vocês ainda farão maiores do que essas. Les œuvres que je fais, vous en ferez des plus grandes. Eu estou indo para a casa do meu pai e prepararei morada para vocês. Je m'en vais vers la maison de mon Père et je préparerai votre demeure. Jesus falava de um reino para eles. Jésus leur parle d'un règne. E eles, enquanto estavam com Et Jesus, quand ils étaient avec Jésus, eles ouviam das promessas. ils ont entendu les promesses. Enquanto Jesus está com eles, Et quand Jésus était avec eux, eles têm fé, ils avaient la foi. eles acreditam, Ils ont cru. eles mantêm motivados. Ils étaient motivés. Mas chega sexta-feira. Mais vint le vendredi. E quando chega sexta-feira, Et quand le vendredi vint, os discípulos de Jesus, les disciples de Jésus, eles chegam no dia mais difícil da história deles. ils ont eu le jour le plus difficile de leur vie. Por quê? Pourquoi? Aquele que era o caminho, Celui qui était le chemin, aquele que era a verdade, celui qui était la vérité, aquele que era a vida, celui qui était la vie, agora está provando da morte. était confronté à la mort. Aquele que prometeu tantas coisas, Celui qui a promis tellement de choses agora foi crucificado. a été crucifié. Quando encontramos Jesus, Quand on trouve Jésus recebemos palavras de vitória, avec ses paroles de victoire, recebemos promessas de Deus, on reçoit des promesses de uma Dieu, nova vida. une vie nouvelle. Mas há um processo até o cumprimento da Mais il y a promessa. un processus pour l'accomplissement de la promesse. Eles viram Jesus morrer, Ils ont vu Jésus mourir. eles viram colocar o corpo na tumba, Ils ont vu son corps placé dans la tombe. foi o momento mais difícil da vida deles. C'était le pire moment de leur vie. E depois de tudo isso, Et après tout cela, silêncio. silence. Depois de tudo isso, Après tout ceci, silêncio. silence. A Bíblia diz em Lucas La Bible dit dans Lucas, que houve trevas sobre toda a terra. il y avait des ténèbres sur toute la terre. O sol se escureceu. Le sol est devenu obscur. Imagina a situação daqueles discípulos. Et là, imagine la situation des disciples. Aquele que era vida Celui qui morreu. était la vie est mort. Eles pensavam que Jesus Ils pensaient que Jésus ia vencer a morte de outra maneira. allait vaincre la mort d'une autre manière. E nós, muitas das vezes, Et nous, souvent, não conseguimos compreender os caminhos do Senhor. on a de la peine à comprendre les chemins du Não Seigneur. conseguimos compreender o silêncio de Deus. On a de la peine à comprendre son silence. O período interbíblico, La période interbiblique, que é o período chamado entre a transição do Antigo e do Novo Testamento, c'est ainsi qu'on appelle la période de transition entre l'Ancien et le Nouveau de acordo com a Testament. história, Deus ficou em silêncio cerca de 400 anos. D'après les historiens, Dieu fut en silence pendant presque 400 ans. Imagina durante 400 anos Deus não usar profetas. Imagine, pendant 400 ans, Dieu n'utilisa pas les prophètes. Deus não falar com seu povo. Dieu ne parla point à son peuple, Muitas das vezes. souvent. Porque Deus não falou com a gente um dia, uma semana, a gente já fica atribulado. Quand Dieu ne parle pas avec nous pendant une semaine, on est angoissé. Mas entenda uma coisa. Comprenez une chose, Antes de entrar na mensagem. avant d'entrer no message. Onde Deus está, Quand Dieu il est, pode haver silêncio. il peut y avoir du silence. Mas há um Deus que trabalha. Mais il y a un Dieu qui travaille. No período interbíblico, Dans la période interbiblique, Deus não estava falando, Dieu ne parlait pas, mas Deus estava projetando. mais Dieu était en train de projeter. No
No período interbíblico, dans la période interbiblique, Deus não estava levantando profetas. Dieu n'élevait pas de prophète. Deus estava preparando o profeta. Dieu était en train de préparer un No prophète. período interbíblico, Pendant la période interbiblique, Deus não estava abrindo caminhos. Dieu n'était pas en train d'ouvrir Deus le estava chemin. preparando o caminho. Dieu était en train de préparer le No chemin. período interbíblico, Dans la période interbiblique, Deus não estava profetizando vida. Dieu n'était pas en train de Deus prophétiser estava la vie. preparando a vida. Dieu était en train de préparer O la vie, caminho, le chemin, a verdade, la vérité, a vida la vie. estava sendo preparada para caminhar no nosso meio. était en train d'être préparé pour marcher dans notre milieu. Quando Deus está em silêncio, Quand Dieu est en silence, não é porque Deus esqueceu de nós, c'est pas parce que Dieu nous a oubliés, é porque Deus está trabalhando. c'est parce que Dieu est en train de Quando travailler. Deus está em silêncio, Quand Dieu est en silence, não é porque Ele parou de falar, c'est pas parce qu'il a arrêté de é parler, porque Ele está trabalhando. c'est parce qu'il travaille. E o trabalhar de Deus Et le travail de Dieu, é muito melhor de quando Ele fala. c'est beaucoup plus grand que quand il parle. Hoje eu vim vestido de church, mas eu tô pentecostal, se prepara. Aujourd'hui, je suis un peu pentecôtiste, alors préparez-vous. Calcinha na canela. Parce que j'ai les pompes pentecôtistes. Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele se mete em silêncio. Dieu, quand il veut faire quelque chose, souvent, il se met en silence. E entre o que Deus prometeu e o que ainda não aconteceu, tem um tempo. Et pour que s'accomplisse ce que Dieu a promis, qui n'est pas encore là, il faut du temps. E primeiro, En premier, o silêncio de Deus faz parte do processo. le silence de Dieu fait partie du processus. Jesus morre, Jésus meurt, o céu se escurece, le ciel devient obscur, a terra treme la terre e tremble tudo fica em silêncio. et tout demeure en silence. Porque a esperança morreu, Parce que l'espoir est mort, o caminho se foi. le chemin, Aquele que arrêté. fazia milagres e maravilhas já não está mais conosco. celui qui faisait des miracles et des merveilles n'est plus avec nous. Aquele que nos tirou da pesca já não está mais com a gente. Celui qui nous a tirés des problèmes n'est plus avec nous. Os discípulos começaram a ficar preocupados. Les disciples ont commencé à être préoccupés. Eles ficaram com medo. Ils étaient avec peur. A Bíblia diz La Bible nous dit que quando os discípulos, depois da morte de Jesus, que quand les disciples, après la mort de eles se Jésus, metem dentro de uma casa quand ils étaient dans une maison e eles se trancam lá dentro. et ils se calfeutraient dedans, A Bíblia diz que eles estavam com medo também de serem mortos. la Bible nous dit qu'ils avaient la peur, la crainte de la mort. E eles não escutaram Deus falar com eles. Ils n'entendaient pas Dieu parler avec eux. Eles não escutaram Deus bradar do céu dizendo: "Ei, a promessa está de pé." Et ils n'entendaient pas un Dieu qui parlait du ciel, qui disait la promesse est là. Deus simplesmente ficou em silêncio. Dieu était simplement en silence. Nós estamos a uma semana da Páscoa. On est à une semaine de Pâques. Entre a cruz e a promessa, Entre la croix et la promesse, há o silêncio de Deus. il y a le silence de Dieu. Você já teve um dia difícil? Tu as déjà eu des jours difficiles? Daquele que você não conseguiu dormir? Des jours où tu n'as pas pu dormir après? Aquele que você deita e o sono não vem, você olha 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã. Et ce que tu réveilles n'est pas venu et tu restes debout jusqu'à 2h du Tem alguém já matin, 3h, viveu isso na 5h sua du vida? matin. Tem. Oui, Ah, c'est déjà arrivé. E parece que a noite nunca vai terminar. Et la nuit semble interminable. E parece que esse período nunca vai acabar. Et on dirait que ce temps va jamais cesser. Parece que a gente ora On dirait qu'on prie e parece que Deus não fala nada. et Dieu ne répond pas. O silêncio não foi um erro, foi um propósito de Deus. Le silence, c'est un but de Dieu dans nos vies. Ele trabalha em processos. Il travaille en processus. E o processo inclui o quê? Et le processus, ça inclut quoi? Espera, L'attente, silêncio le silence e incerteza. et la certitude. Os discípulos estavam com dúvida, Les disciples étaient avec des doutes porque aquele que trazia fé para eles já não estava mais com eles, então começa a surgir a dúvida. parce que celui qui leur amenait la foi n'est plus avec eux et donc du coup ça génère des doutes. E por que surge a dúvida? Et pourquoi est-ce que ça génère des doutes? Porque eles não viram outra pessoa ressuscitar ninguém a não ser o próprio Cristo. Et parce qu'ils ont vu personne d'autre ressusciter et annoncer le propre Christ. A história não fala. Ça ne parle pas. Jesus ressuscitou 3 pessoas Jésus a ressuscité 3 personnes que ficou registrado na Bíblia. et c'est ce qui est enregistré dans la Bible. É claro que foram mais, Je pense qu'il y en avait plus, mas a Bíblia registrou 3. mais la Bible en a enregistré 3. Mas os discípulos não conheciam outra pessoa que ressuscitasse mortos. Mais les disciples ne connaissaient pas d'autres personnes qui ressuscitaient les morts. O primeiro, Le premier,
Jesus ressuscita Jésus ressuscite no leito, le- na cama. dans la chambre. O segundo, Le deuxième, Deus ressuscita Dieu ressuscite no funeral. aux funérailles. Mas mesmo assim os discípulos ainda tinham certeza. Mais même les disciples n'avaient pas la certitude. Daí ouviram falar que o amigo de Jesus estava doente. Quand ils ont entendu parler que l'ami de Jésus était malade. Quem é ele? Et qui est celui-là? Lázaro. Lazare. E Jesus diz assim: vamos esperar um pouquinho mais. Et Jésus dit, on va attendre encore un peu plus. Porque eu ressuscitei um na cama, Parce que j'ai ressuscité dans la chambre, eu ressuscitei um no funeral, j'ai ressuscité pendant les funérailles, mas eu tenho que mostrar que eu ainda sou o Deus de fazer coisas maiores. mais je dois montrer que Dieu peut encore faire des choses plus grandes. E Jesus não vai até Lázaro. Et donc Jésus ne va pas retrouver Lazare. A Bíblia diz que ele estava morto já há 3 dias. Et la Bible nous dit que ça faisait déjà 3 jours qu'il était mort. Depois de 3 dias, Après 3 jours, parece que a esperança morreu. l'espoir est mort, Parece que tudo acabou. on dirait que tout est fini, Chega Jesus. et voilà que Jésus vint. Aonde colocaram Lázaro? Et où est-ce qu'ils ont mis Lazare? Tira a pedra. Enlevez la pierre, Lázaro Lazare vem para fora. sort. A Bíblia diz que Lázaro vem para fora. La Bible nous dit que Lazare sortit. Agora imagina uma Imagine célula une cellule com Jesus, avec Jésus, Lázaro que morreu durante 3 dias. Lazare qui est mort depuis 3 jours. Que conversa estava na mesa? Et qu'est-ce qu'il y a comme conversation à la A table? Bíblia diz que o povo estava atribulado e queria matar Jesus e Lázaro. Et on dit que les gens craignaient qu'ils allaient tuer Lazare et Jésus. E nós vemos a história que Jesus comia com Lázaro depois. Et on voit dans l'histoire que Jésus mangea avec Lazare ensuite. Mas os discípulos nunca viram ninguém se ressuscitar sozinho. Mais les disciples n'ont jamais vu quelqu'un qui s'est ressuscité lui-même. A história não terminou na cruz. L'histoire ne finit pas à la croix. Ainda tem a promessa. Là, il y a la promesse. Deus tem promessa para a tua vida. Dieu a de la promesse pour ta vie. Pastor Rodrigo, já crucificaram, já mataram, já não tem mais. Ei, Deus tem uma promessa ainda para cumprir. Pasteur Rodrigo, j'ai déjà tué, j'ai déjà crucifié. Pode passar Mas, os céus e a promesse pour terra, toi. mas a palavra do Senhor ela Le ciel et la não terre vai peuvent passer, mais la passar. parole du Seigneur ne passera jamais. Pode passar o que for, Deus é um Deus de milagre. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Existem coisas que o milagre resolve, mas tem coisas que é o processo para transformar. Il y a des choses que le miracle va résoudre, mais il y a des choses, il y a besoin d'un processus pour les transformer. Eles precisavam passar pelo processo. Ils ont eu besoin de passer par le processus. Milagre eles já viram de muitos. Ils ont déjà vu beaucoup de miracles. E o silêncio, Mais le silence ele revela o que está dentro de nós. révèle ce qu'il y a dans nous. O silêncio faz parte do processo. Le silence fait partie du E o processus. silêncio revela o que está dentro da gente. Le silence révèle ce qui est à l'intérieur de nous. Quando nós vemos os discípulos enfrentando o silêncio de Deus, Quand on voit les disciples confrontés au silence de Dieu, revelou o medo, ça nous révèle la peur, revelou a dúvida, ça révèle le doute, a confusão, la confusion, a insegurança. l'insécurité. O silêncio ele não cria fraqueza, ele revela o que está dentro da gente. Le silence ne crée pas la faiblesse, il révèle ce qu'il y a dans les personnes. Quando Deus se coloca em silêncio, Quand Dieu demeure silencieux, vai revelar se é o medo que predomina ou se é a fé que está predominando. ça te montrera si c'est la peur ou la foi qui domine en toi. Eu posso não ver, mas eu estou acreditando. Ce que je ne peux pas voir, mais ce que je crois. Eu posso não ouvir, mas eu sei que o Deus, ele não perdeu o controle. Je peux ne pas entendre, mais je sais que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Quando Deus fala, Quand Dieu parle, muitas das vezes nós não conseguimos confiar porque é o que está dentro de nós. souvent on a de la peine à faire confiance à cause de ce qui est en nous. E quando Deus se cala, Et quand Dieu se tait, a nossa fé é testada. notre foi est testée. Seria maravilhoso ser cristão tendo sempre a voz de Deus, não é? Ça serait merveilleux d'être un chrétien qui entend toujours la voix de Dieu, non? Já pensou? Tu as déjà pensé à ceci? Seu telefone toca, Si le téléphone sonne, você atende. tu prends. Não é a Surrons vendendo plano para você. C'est pas une assurance qui veut te vendre des plans. É alguém dizendo, eis que te digo. C'est quelqu'un qui te dit, c'est moi qui te connais. Eis que je te dois. C'est moi qui te dois quelque chose. Seria poderoso.
Ça serait puissant. Já pensou o dia difícil? Personne dirait. Um dia difícil, Une journée difficile, você sentar no seu sofá tu es assis dans ton sofa e falar, eu preciso ouvir a voz de Deus. et tu dis j'ai besoin d'entendre la voix de E Dieu. daqui a pouco você olha o sofá afunda. Et tu vois le sofa et le sofa, il tombe. Tem gente que, Il coule. Non, il coule. tem gente que vai ficar com medo. Mas daqui a pouco Deus falando assim, eu ouvi a sua oração, vim falar contigo. Et le peuple de Dieu dit j'ai entendu ton prière, je parle avec toi. Nós precisamos entender que o silêncio de Deus, On a besoin de comprendre que le silence de ele Dieu revela o que está dentro de nós. révèle ce qu'il y a dans nous. Quando Deus deu uma promessa a Abraão, Quand Dieu donne une promesse à Abraham, antes de cumprir a promessa, avant d'accomplir la promesse, teve momentos que Deus ficou em silêncio. il y a ce moment où Dieu est en silence. Mas Deus nunca deixou de cumprir as promessas. Mais Dieu n'a jamais ne pas accompli une promesse. Eu não sei, mas Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Je ne sais pas, mais Dieu est en train de parler avec des personnes ce soir. Entre a promessa e o cumprimento existe uma prova. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a une épreuve. Porque Jesus havia dito a eles, no terceiro dia eu ressuscitarei. Parce que Jésus leur avait dit, le troisième jour, je ressusciterai. Mas os discípulos não tiveram fé o suficiente, nem paciência o suficiente para esperar Jesus. Les disciples n'avaient ni la foi ni la patience pour attendre Jésus. Se fosse eu e você, Et si c'était toi et moi, será que você ia ficar na frente, fazendo acampamento, falando assim, eu vou esperar o meu mestre sair daqui? est-ce que toi tu serais devant et tu fais un petit campement et tu dis, je vais attendre mon maître ici? Ou você ia voltar para a vida que você levava antes? Ou est-ce que tu vas t'en retourner à la vie que tu avais avant? A Bíblia diz que alguns voltaram a pescar. Et la Bible nous dit que certains sont redevenus pêcheurs de poissons. Alguns voltaram para o início da história antiga. Certains ils sont revenus au début d'une histoire qui est déjà ancienne. Porque Deus ficou 3 dias em silêncio. Parce que Dieu est resté silencieux 3 jours. A fé La foi, é confiar quando tudo está claro c'est de faire confiance quand tout est clair. e também quando as coisas não estão claras. Mais aussi quand les choses ne sont pas du tout claires. A fé é permanecer quando tudo está difícil. La foi, c'est de demeurer quand tout est difficile. Porque quando Deus está em silêncio, Parce que quand Dieu demeure silencieux, Ele está trabalhando. c'est qu'il travaille. A Bíblia diz que quando Jesus morre, La Bible nous dit que quand Jésus meurt, Jesus, ele não se manifestou no mundo natural. Jésus ne s'est pas manifesté dans le monde naturel. Ele foi para o mundo espiritual. Il a été dans le monde spirituel. Existem coisas que não estão se manifestando na sua vida agora, naturalmente, Il y a des choses qui ne se manifestent pas dans ta vie maintenant dans le monde naturel. porque Deus está trabalhando no mundo espiritual. Parce que Dieu est en train primeiramente. de travailler dans le monde spirituel. A Bíblia diz que Jesus, antes de subir aos céus, ele desceu às profundezas do abismo. Parce que la Bible nous dit que Jésus, avant de monter dans le ciel, il est descendu dans les profondeurs de l'abîme. Jesus tinha coisa mais importante para fazer naquele momento do que anunciar para os discípulos: ei, não fica com medo não. Parce que Jésus avait des choses bien plus importantes à faire en ce moment que d'annoncer aux disciples, soyez sans crainte. Jesus foi no mundo espiritual Jésus était dans le monde spirituel para conquistar a nossa vitória. pour conquérir notre victoire. A Bíblia diz que ele foi e tomou a chave do inferno. La Bible nous dit qu'il a été prendre la clé de l'enfer. Ele venceu a morte na cruz. Il a vaincu la mort à la croix. A Bíblia diz que ele fez muitas coisas nesses 3 dias. Et la Bible nous dit qu'il a fait beaucoup de choses ces 3 jours. Mas enquanto isso, Mais où ceci? Et de os ceci. discípulos se esconderam com medo. Malgré cela, les disciples demeurèrent dans la crainte. João 20, versículo 19. Jean 20, 19. Estando trancados as portas por medo dos judeus. Ils étaient enfermés derrière leur porte par peur des Juifs. Em Marcos 16, 10, Marc 16, 10. diz eles ficaram tomados pela tristeza e o luto. Ils étaient saisis par la tristesse. A Bíblia diz eles estavam tristes e chorando, La Bible nous dit qu'ils étaient tristes et qu'ils pleuraient. porque Jesus tinha morrido. Parce que Jésus était mort. Em Lucas 18, 34, Luc 18, 34 diz que eles não compreenderam. nous dit qu'ils ne comprenaient pas. Eles ficaram confusos e sem entender. Ils étaient confus sans comprendre. Em João 21, versículo 3, Et Jean 21, verset 3,
Eles falaram, vamos pescar. Ils disèrent, nous allons pêcher du poisson. Eles voltaram para trás, Et ils sont revenus au rivage mostrando desânimo, frustração, sensação de fracasso. avec de la frustration et du découragement. Em Lucas 24, 21, Dans Luc 24, 21, eles disseram, nós esperávamos que fosse ele. il disait, on croyait que c'était lui. Eles estavam decepcionados. Ils sont déçus. Eles viveram o silêncio de Deus no sábado. Ils ont vécu dans le silence de Dieu le samedi. Nenhum milagre, Pas de miracle, nenhuma voz, pas de voix, nenhuma manifestação. pas de manifestation. Eles tinham uma promessa, Ils avaient une promesse, mas eles não estavam entendendo. mais ils ne l'avaient pas comprise. Eles tinham uma palavra, Ils avaient une parole, mas estavam sendo dominados pelo medo. mais ils étaient dominés par la peur. Eles tinham um destino, Ils avaient un destin, mas eles estavam paralisados pelo presente. mais ils étaient paralysés par leur Eu não présence. sei se tem alguém aqui nessa noite dessa maneira, Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici ce soir de cette manière, mas eu quero dizer para você que o nosso Cristo, ele não está morto. mais je vais te dire que notre Christ, il n'est pas mort. Ele vive eternamente, a promessa do Senhor vai se cumprir sobre as nossas vidas. Et il vit éternellement. La promesse du Seigneur va s'accomplir sur nos vies. A sexta-feira foi uma sexta-feira de dor. Le vendredi, c'était un vendredi de douleur. O sábado foi um sábado de silêncio. Le samedi était un samedi de silence. Mas há um domingo chegando. Mais il y a un dimanche qui vient. Olha a pessoa que está ao teu lado, diga para ela, há um domingo de Deus para a sua Regarde vida. ton voisin, ta voisine, et dis, il y a un dimanche de Dieu dans Há nos um vies. domingo de Deus chegando para as nossas Il y a un vidas. dimanche de Dieu qui vient pour nos vies. A história não para na cruz. Et ça ne s'arrête pas à la croix. O que parece o fim pode ser a preparação de algo maior. Ce qui paraît être la fin peut simplement être la préparation de quelque chose de O plus grand. túmulo parecia ser o fim. Le tombeau paraissait être la A fin. pedra parecia ser definitiva naquele túmulo. Et la pierre semble être définitive devant ce tombeau. Mas Deus tinha uma história melhor. Mais Dieu avait une histoire meilleure. Deus tem uma história melhor para mim e para você. Dieu a une histoire meilleure pour toi et pour moi. Entre a cruz Entre la croix e a promessa, et la promesse, tem o processo de Deus. il y a un processus de Dieu. Tem o silêncio de Deus. Il y a le silence de Dieu. Tem as nossas lágrimas, Il y a nos larmes également, as nossas dores. nos douleurs. Eles não perderam qualquer coisa. Ils n'ont rien perdu. Eles perderam tudo que eles tinham. Ils ont tout perdu ce jour-là. Tudo. Porque quando Jesus chama eles, Parce que quand Jésus les appela, eles abandonaram tudo ils ont tout abandonné por causa de Cristo. pour Christ. Tudo. Tout. Eles abandonaram os barcos, Ils ont abandonné leur bateau, material de profissão deles. leur matériel Eles professionnel. deixaram famílias. Ils ont laissé leur famille derrière. Eles deixaram tudo. Ils ont tout laissé. E durante 3 anos, Et pendant 3 ans, eles só tinham Jesus. il n'y avait que Jésus dans leur vie. Quando Jesus é morto na sexta-feira, Quand Jésus mourut le vendredi, tudo que eles tinham tout ce qu'ils avaient foi tirado deles. leur fut enlevé. Tudo que eles tinham Tout ce qu'ils avaient foi tirado deles. leur fut enlevé. Parecia o fim da história. On dirait que c'est la fin de l'histoire. É interessante que a história, C'est intéressant de se dire que l'histoire ela ainda não termina no domingo, ne se finit pas le dimanche, porque depois de um tempo daí Jesus vai embora de vez. parce que après un certain temps, Jésus il s'en va au ciel de nouveau. Mas 3 dias, Mais 3 jours, muitas das vezes parece uma eternidade. souvent ça paraît comme une éternité. Quem já sofreu 3 dias? Qui a déjà souffert pendant 3 jours? 3 dias chorando, 3 jours en train de pleurer, 3 dias não comendo, 3 jours sans manger, 3 dias não dormindo. 3 jours sans dormir. Há 4, 5 anos atrás a gente passou por 3 dias assim, né? Il y a environ 5 ans, on a passé 3 jours comme ça. Em 3 dias eu perdi 7 quilos. J'ai perdu 7 kilos en 3 jours.
3 dias eu não comia, J'ai pas mangé pendant 3 jours. eu não dormia, J'ai pas dormi eu só chorava. et j'ai seulement pleuré. E depois de 3 dias, Et après 3 jours, Deus me visita dentro do meu quarto. Dieu m'a visité dans ma chambre. E Deus libera uma palavra ao meu coração. Et Dieu a libéré une parole pour mon cœur. E depois de 3 dias, Et après 3 jours, eu entendi tudo que Deus estava fazendo em 3 dias. j'ai compris tout ce que tu étais en train de faire pendant ces 3 jours. A questão é que nós nunca queremos passar pelos 3 dias. Le problème, c'est qu'on ne veut jamais passer par ces 3 jours. Nós nunca queremos passar pelo processo. On ne veut jamais passer par le processus. Nós nunca queremos passar pelo silêncio de Deus. On ne veut jamais passer par le silence de Dieu. 3 dias, 3 jours, sem comer, sem beber, sans manger, sans boire, sem dormir, sans dormir. 7 quilos a menos. 7 kilos de perdu. Agora imagina, Imagine, 12 discípulos. 12 disciples. E nós não vemos um dos 12 Et on n'a pas vu un de ces 12. dizendo assim, vamos dit? se alegrar, vamos se alegrar. On va se réjouir, on va se réjouir. Era um chorando mais do que o outro. Arrêtez de pleurer. Porque pessoas para te desanimar tem de monte. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour te descendre. Pessoas para olhar para você e dizer assim, esquece, Deus não tem promessa para cumprir na tua Pour vida. te regarder et dire, Tem de oublie, monte. Dieu a aucune promesse pour ta vie. Pessoas para ajudar, enterrar, sepultar você, tem de monte. Il y a une flopée de personnes pour t'aider à enterrer les choses. Tem ou não tem? Il y a ou pas? Você está precisando de uma ajuda, as pessoas ajudam a matar você. Si tu as besoin d'aide, les gens ils viennent volontiers aider à te tuer. É verdade ou não é? Pas vrai? Tem de monte. Il y en a des charrettes pleines. Tinha 12 discípulos, Il y avait 12 os disciples, 12 apóstolos, les 12 apôtres, 70 discípulos. 70 disciples. Havia uma multidão. Il y avait une multitude. A Bíblia diz que próximo da cruz havia multidão. La Bible nous dit qu'autour de la croix, il y avait une multitude. A Bíblia diz que os discípulos e apóstolos estavam longe, só observando Jesus. Mais la Bible nous dit que les apôtres, ils étaient au loin, ils faisaient que d'observer Jésus. Por quê? Pourquoi? Para crucificar sempre tem muitos, mas para ajudar, Pour crucifier, il s'en trouve beaucoup, mais pour aider, o povo estava próximo da cruz não para defender Jesus, mas para dizer crucifica-o. le peuple était proche de la croix, pas pour aider Jésus, mais pour dire crucifie-le. Os discípulos estavam longe, observando e com medo. O próximo pode ser a gente. Et les disciples étaient loin avec la peur, ils observaient et disent, le prochain, ça pourrait être nous. A pastora disse o texto, pela espada você Bah. será. La pasteur, elle nous parlait dans le texte avant de l'épée. Então, quando nós observamos a história Donc quand on observe l'histoire, entre a cruz entre la croix e a promessa, et la promesse, ao silêncio de Deus, le silence de Dieu, ao processo de Deus. c'est le processus de Dieu. Mas entenda que o silêncio tem prazo. Et O silêncio tem prazo. comprenez que le silence, il dure pour un temps. Il a um délai. Ouais, il dure pour un temps. Ele vai échouer. Il va s'arrêter. Pode durar um dia, Il peut durer une pode journée, durar 2 2 dias, jours, pode durar 3 il dias, peut durer 3 mas jours, não vai durar uma eternidade. mais c'est pas une éternité. Deus te viu, Dieu te voit, Deus te ouviu, Dieu t'entend, Deus está trabalhando. Dieu est en train de travailler. A cruz foi sexta, La croix, c'était le vendredi, o silêncio foi no sábado, le silence le samedi, mas tudo isso é temporário. mais ça, c'est juste temporaire. O que não é temporário Ce qui n'est pas temporaire, é a eternidade com Cristo. c'est l'éternité avec Christ. Vale a pena. Ça vaut la peine. Olha a pessoa que está ao teu lado, diga para ela, a sua dor, Regarde ton voisin et dis-lui, ta douleur ela tem limite. a une limite. O processo, Le processus, ele tem um fim. il a une fin. O silêncio tem um propósito. Le silence a un but, Mas, acima de tudo, lembre-se, mais au-dessus de toute chose, souviens-toi, Deus continua no controle. Dieu est toujours en contrôle. Deus continua no controle. Dieu continue au contrôle. Quem aqui já pensou em desistir? Qui ici a déjà pensé à abandonner? Pastor, não tem uma outra pergunta? C'est tant de questions. Tem uma canção que diz, né? O choro dura uma noite, mas a alegria... Une chanson qui dit les larmes durent qu'une nuit, mais la joie vient le matin. Deus, ele se cala, Dieu reste silencieux,
mas ele não para de trabalhar. mais il n'arrêta pas de travailler. A Bíblia tem um livro, Il y a un livre dans la Bible que é o livro de Esdras, qui est le livre d'Esdras. de Esther, melhor dizendo. Qui O dit- livro de Esther. Esther ou Esdras? Esther. Esther, pardon. Nós não vemos nenhum momento dizendo assim, Deus falou. On voit aucun moment où ça dit Dieu parle, hein, Mas nós vimos o tempo todo Deus trabalhando. mais on voit que Dieu travaille tout dans ce livre. Nós queremos ouvir muito Deus, mas nós não queremos deixar Ele trabalhar. On veut tous entendre Dieu souvent, mais on n'aime pas le laisser simplement Deus está travailler. trabalhando em nossas vidas. Dieu travaille dans nos vies. Deus está trabalhando na nossa história. Dieu travaille dans notre histoire. Páscoa está logo ali. E o caminho da cruz Pas qui vient, le chemin de la croix. pode não ser fácil, Il n'est peut-être pas facile, mas é necessário. mais il est nécessaire. Deus está transformando a nossa vida. Dieu transforme nos vies. Está nos preparando para a promessa de Deus. Dieu nous prépare pour la promesse de Dieu. Deus nunca vai cumprir a promessa. Dieu va jamais oublier sa promesse. Ele nunca vai cumprir a sua promessa enquanto a gente não for preparado para ela. Mais il va attendre qu'on se prépare pour elle. Tem coisa que você não recebeu ainda de Deus, Il y a des choses que tu n'as pas encore reçues de Dieu, porque você não está preparado para ela. parce que tu n'es pas encore préparé pour ces choses. É difícil dizer isso. C'est difficile. Por quê? Pourquoi? Porque nós pensamos que nós estamos prontos, Parce qu'on pense qu'on est prêt. mas Deus sabe que não estamos. Mais Dieu sait que nous ne sommes pas prêts. Quando Deus nos dá alguma coisa que nós não estamos prontos para ela, Quand Dieu nous donne des choses pour lesquelles on n'est pas prêt, o presente de Deus nos tira do propósito. le présent de Dieu nous enlève de son but. Você quer a presença dele ou você quer o presente dele? Tu veux sa présence ou son cadeau? Se coloque de pé comigo. Mettez-vous debout avec moi.